Ok, vou começar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar nossa mesa de hoje com o tema Pachucanes e Direito para Além do Capital. E, inicialmente, eu gostaria de pedir que os ouvintes mantenham seus microfones e câmeras desligados durante toda a aula, a fim de que melhore a nossa qualidade, certo? A qualidade da nossa transmissão. Eu solicito também que todos os participantes presentes coloquem seus nomes completos no chat, a fim de registros de presença. Em caso de não conseguir acessar o chat, eu peço, por favor, que encaminhe seu nome completo para o e-mail direitoparalendocapital@gmail.com. Eu vou passar a palavra para a Rayane, que ela vai dar algumas informações iniciais, certo? Boa noite a todos. Primeiramente, me desculpa pelo som, mas, enfim, não posso controlar. E eu inicio falando sobre alguns informes do certificado, que a gente houve algumas mudanças e será realizada pelo CISPROEX. E será disponibilizado no máximo de 30 dias úteis após a finalização do evento. E todos terão que entrar no site do CISPROEX com o CPF e a data de nascimento. Essa observação, tudo será enviado por e-mail. Cada aluno vai poder resgatar seu próprio certificado e no momento, ressalto que no momento da inscrição do SGE, houve uma certificada, que não foi anotada, que foi a data de nascimento. Então, vocês precisarão colocar no formulário, que a gente vai colocar no chat aqui, a data de nascimento para a gente gerar esse certificado. Podem ficar despreocupados que todas essas informações serão enviadas por e-mail. E, por fim, lembramos que a certificação, para a certificação é necessária 75% das mesas. Então, o que 9 mesas a presença nessas. E, ao final de todas as falas, vamos abrir para as perguntas e respostas dos palestrantes, e vocês podem encaminhar no chat ou por e-mail, caso não estejam conseguindo acessar o chat. A mesma coisa, o registro de presença. Outra coisa que informamos é que essa atividade ela é promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Territórios, Hegemonias e Periferias e Ausências. Passo a palavra para a Kathleen novamente. Então, nós vamos iniciar o nosso evento e, inicialmente, eu vou passar a palavra para a nossa mediadora, Isabela Fadu. Ela, que é graduada em Direito pela UFBA, especializada em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp, doutora em Direito do Trabalho pela USP, atualmente é docente associada na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e como docente pesquisadora tem uma vasta experiência nas áreas de Direito do Trabalho, Sociologia Jurídica e Ensino Jurídico. É pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa e Estudos em Humanidades da UFBA, atuando nos grupos de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistências e Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social. Professora, eu passo a palavra para que possa fazer seus cumprimentos iniciais e repassar aos nossos convidados. Um bom evento a todos. Boa noite, obrigada, Kathleen, obrigada, Rayane, boa noite à audiência, aos colegas presentes, integrantes dessa mesa, dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar ao lado de vocês aqui, o convite vindo do colega, especialmente do colega Carlos Freitas, mas entendendo essa iniciativa como uma iniciativa do colegiado do curso de Direito, da UNB, e para mim é uma alegria muito grande, sempre que eu me sinto acolhida nesse espaço, e entendo o convite, inclusive, muito no sentido de uma colaboração, né, já de antiga, de muito tempo, especialmente interinstitucional, né, então dizer desse esforço que a gente percebe entre os colegas, de um trabalho compartilhado, de um trabalho coletivo, então com esse espírito com o qual eu inicio aqui o trabalho dessa noite, acho que a gente vai ter um diálogo muito interessante, não apenas pela participação dos nossos convidados, mas também pela importância do tema, não só do seminário como um todo,
um seminário que tem como objetivo mais geral um debate sobre o direito, mas pensando esse direito para além, né, do capital, é o título que nomeia, enfim, essa iniciativa, mas que nessa noite, especialmente, a gente vai se debruçar sobre um pensamento de um autor, um pensador extremamente importante para o direito, que é o Pachucanes. Então, para realizar esse debate, nossos convidados super queridos, né? E eu vou fazer uma apresentação muito rápida de ambos, já pedindo para integrar essa mesa. Nós vamos começar com o pesquisador Mário Soares. Para quem não conhece, o Mário Soares, ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, é mestrando atualmente pelo programa de pós-graduação também da UFBA. Ele tem experiência na área de filosofia e teoria geral do direito, teoria geral do Estado, história do direito, sociologia jurídica, teoria marxista do Estado e do direito, teoria marxista da dependência, economia política, crítica da economia política e racismo, relações de trabalho e crítica do direito no trabalho, e coordena vários projetos em torno do campo da teoria crítica. Mário também é tradutor das obras Pan-Africanismo, uma história da economia política do racismo, uma história, dentre outras obras. Mário, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui, obrigada por ter aceito esse convite. Em seguida, a fala do Mário, a gente está organizando essa noite, inicialmente, com a apresentação de em torno de 25 minutos do Mário, seguida da apresentação do nosso segundo convidado, pelo mesmo tempo, que é o pesquisador, professor Ricardo Prestes Pazello. Para quem não conhece, o professor Ricardo é professor do curso de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, UFPR, é doutor em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia e Teoria do Direito pelo curso de Pós-Graduação em Direito de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador de vários grupos de pesquisa, dentre eles o Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania, coordenador geral do Centro de Formação Milton Santos, Lourenço Milani, integrante da coordenação do Instituto de Filosofia da Libertação, conselheiro do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, do qual já foi coordenador administrativo. Ricardo também é membro do Conselho de Representantes da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, seção sindical do ANTES, Sindicato Nacional, do qual já foi presidente no período de 2015 e 2017. Coordenador ainda do projeto de extensão popular, Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular, MAJUP, junto à UFPR. Acho importante a gente se estender um pouco, né, na leitura desse breve currículo dos nossos convidados, porque ajuda a indicar de que lugar eles falam, né? Então, é dessa trajetória do pesquisador Mário e do pesquisador professor Ricardo que a gente vai escutar e ter aí as pistas iniciais para a gente pensar, debater, refletir, especialmente sobre a participação e o papel do pensamento de Pachucanes. Então, sem me alongar muito, eu vou passar imediatamente a palavra para o Mário. Mário, a gente destina 25 minutos, vou tentar ser rigorosa, com controle do tempo, para a gente privilegiar o espaço do debate, logo em seguida a fala de vocês. Contigo. Ok, obrigado, professora Isabela Fadul. Em primeiro lugar, agradecer o convite e saudar a comissão organizadora do seminário Direito para Além do Capital, saudar o colegiado de Direito da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e a organização parceira deste evento, a Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e o grupo de estudos, essas organizações que protagonizam esse importante seminário. Saudar todos os
camaradas que aqui, mesmo que pela via virtual, é uma honra a oportunidade de revê-los e revê-las. Gostaria de saudar também as estudantes Kathleen, Rayane, todos e todas aqueles e aquelas que estão envolvidos na organização deste evento. E passo imediatamente a minha intervenção, que o objetivo, obviamente, aqui é apenas levantar alguns pontos para discussão, frente ao limite do tempo que temos, e com a certeza que o meu camarada de mesa, o Ricardo, que eu também saúdo, dará continuidade a esta reflexão. Bem, a minha intervenção é intitulada Pachucanes para Além do Capital, uma introdução à crítica da subjetividade jurídica. E eu quero começar, antes de mais nada, sugerindo a vocês uma obra que acabou de chegar, foi uma felicidade receber ela aqui em minha casa hoje, Léxico Pachucaniano, uma obra que foi organizada pela editora Lutas Anticapital. Léxico Pachucaniano acabou de sair da gráfica, e um dos autores desta obra é o professor Márcio Bilharinho Naves, que é um dos mais importantes pesquisadores sobre pachucanes no Brasil e no plano internacional. Essa obra é muito importante, envolve artigos de vários pesquisadores, e Márcio Naves, que foi responsável, inclusive, pela inserção e divulgação do pensamento de Pachucanes no Brasil. Muito bem, falar de Pachucanes é falar de um dos mais importantes teóricos da teoria crítica do direito e do marxismo. No meu trabalho Direito e Revolução Russa, um estudo sobre a teoria geral do direito e marxismo, de 24, eu abordei a questão do pensamento de Pachucanes a partir das determinações históricas da Revolução Russa. Então, a primeira questão que eu quero colocar é que é impossível se pensar Pachucanes e a sua teoria jurídica e a sua contribuição para o marxismo sem o contexto histórico, ou seja, sem o panorama fundamental das contradições atinentes ao processo da Revolução Russa de 17, todo o processo de transição ao socialismo, inclusive compreendendo ali os problemas atinentes à ascensão do stalinismo, Pachucanes que pagou com a própria vida ceifada pela crítica radical do direito. Então, a primeira questão é pensar Pachucanes a partir das origens, desenvolvimento, contradições e a queda da União Soviética como uma experiência de revolução socialista. Então, você tem aí inúmeros textos que podem ser auxiliares para essa discussão. Um dos mais clássicos deles, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, o Ano 1 da Revolução, de Victor Serge, Lenin e a Revolução Russa, de Christopher Hill, Determinações Históricas da Crise da Economia Soviética, de Victor Mayer, que foi um intelectual marxista baiano, importante intelectual, além dos textos de Trotsky e de outros intelectuais sobre a história da Revolução Russa. É impossível conhecer Pachucanes sem esses elementos históricos sobre a Revolução Russa. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, para a compreensão de Pachucanes, é fundamental o esforço de compreensão acerca da totalidade da obra de Marx e Engels, do projeto de crítica da economia política e, fundamentalmente, de O Capital. O método de Pachucanes é o método desenvolvido por Marx em O Capital, e Pachucanes persegue o objetivo da crítica da forma jurídica a partir da perspectiva de Marx, da crítica da economia política. Então, eu diria que a primeira introdução, quer dizer, uma introdução a Pachucanes, demanda o estudo da Revolução Russa e o estudo do projeto de crítica da economia política, principalmente a obra O Capital. E O Capital não somente o primeiro volume, mas o volume 2, volume 3, a Teoria das Mais-Valias, o livro 4, e outros textos que conformam a totalidade da obra de Marx e Engels. Pois bem, nessa brevíssima intervenção, eu quero apenas levantar alguns pontos, e serão 3 pontos, relativos ao problema da forma jurídica, a crítica de Pachucanes ao normativismo e o neocantismo,
e o problema da extinção do Estado e do direito, que são temas fundamentais, inclusive com reflexos sobre a política na atualidade, a política para a esquerda no Brasil neste momento. Então, logo na introdução da obra, Teoria Geral do Direito e Marxismo, que é uma obra fundamental, a mais importante obra de Pachucanes, Pachucanes traz ali uma preocupação em situar a sua obra no espectro teórico. Portanto, ele parte, assim como Marx dirigiu suas críticas à economia política, compreendendo aí as formas sociais do capital, ou seja, as estruturas de reprodução do capital, Pachucanes vai definir a sua teoria geral do direito como o desenvolvimento dos conceitos jurídicos fundamentais, ou seja, os conceitos mais abstratos, relação jurídica, sujeito de direito, norma jurídica, enfim. Pachucanes tem como objetivo, portanto, analisar os conceitos jurídicos mais abstratos para evidenciar o problema da forma jurídica. Uma observação metodológica fundamental é essa que eu já antecipei, que Pachucanes persegue, portanto, o projeto de crítica da economia política, a crítica das formas sociais do capitalismo. Então, é preciso pensar a dialética da mercadoria, como diria o nosso saudoso professor Reinaldo Carcanholo, com quem tive a oportunidade de estudar o Capital de Marx na Escola Nacional Florestan Fernandes, que pensava o problema da dialética da mercadoria, ou seja, não é somente a análise da mercadoria que perfaz o capital, mas a mercadoria enquanto valor, valor de uso, valor de troca, valor que se desdobra em forma equivalente de valor, em forma equivalente geral, que se desdobra em dinheiro, capital, renda, Estado e direito. Ou seja, é fundamental pensar as formas sociais do capitalismo para uma compreensão acerca do pensamento de Pachucanes. E Pachucanes vai pensar, então, os conceitos jurídicos fundamentais para afirmar o direito como forma social, seguindo a metodologia, o método de Marx. Pois bem, o objetivo de Pachucanes é compreender o direito como forma jurídica, não somente explicitando o conteúdo de classe do direito. Ele avança frente, inclusive, aos seus contemporâneos, os intelectuais que pensavam a crítica do direito. Ele compreende a centralidade do problema da forma jurídica e que a questão da forma jurídica ela tem como relação direta a forma mercantil, ou seja, a partir da forma mercadoria, tal como Marx descobriu em O Capital, é só ir ao Capital, capítulo 2, ao capítulo 4 e outros momentos do Capital, para se perceber que Marx identificou ali o problema da subjetividade jurídica e Pachucanes, portanto, vai desenvolver esta reflexão de Marx. Então, para Pachucanes, a forma mercantil deriva na forma jurídica, que deriva na forma jurídica estatal. Pois bem, é fundamental, ao analisar o pensamento de Pachucanes, compreender a crítica que ele estabelece ao neocantismo. Para Pachucanes, o neocantismo trata os conceitos, ou tratava os conceitos da teoria jurídica, norma, relação jurídica e sujeito de direito, como conceitos a priorísticos, ou seja, o estabelecimento de condições prévias à experiência, ao conhecimento, como conceitos posicionados a priori para tornar possível a experiência. Então, Kant, em seu livro Crítica da Razão Pura, que estabelece o estatuto geral de sua filosofia, postulou a impossibilidade de conhecer a coisa em si sem o estabelecimento dessas categorias a priorísticas. Então, Pachucanes, num primeiro momento, ele já critica essa concepção do neocantismo, inspirada na obra de Kant, e aí não simplesmente a crítica da razão pura, mas metafísica dos costumes, a crítica à paz perpétua, a crítica da razão prática e outros textos que Pachucanes está dialogando ali, criticando, contestando a ideia de um conhecimento a priorístico. Pachucanes, inclusive, reconhece que os neocantistas eles identificam o problema da forma jurídica, no entanto, compreendem a forma jurídica como um a priori, como uma perspectiva, uma categoria a priori, e Pachucanes, portanto, recusa qualquer categoria a priorística, portanto, buscando entender a essência das relações sociais e por que, num determinado momento do desenvolvimento capitalista, essas relações assumem a forma jurídica. Então, a crítica ao neocantismo é fundamental para a compreensão da obra de Pachucanes. Por outro lado, também Pachucanes estabelece uma crítica ao sociologismo.
O sociologismo que preocupava-se em analisar o conteúdo material das instituições jurídicas, reduzindo as categorias mais abstratas, mais gerais, a meras ilusões, a meras perspectivas fantasmagóricas, E Pachucanes, portanto, critica tanto o neocantismo quanto o sociologismo. E aqui ele está fazendo um debate importante na teoria geral do direito e marxismo com um camarada do partido, à época, que era o Piotr Stuka, autor de Direito e Luta de Classes, A Função Revolucionária do Direito e do Estado, dentre outras obras. Então, Pachucanes, ele compreende a necessidade de criticar essa perspectiva de apenas identificar a natureza das relações jurídicas e não apontar para o problema da forma. E aqui eu vou citar Pachucanes numa passagem muito importante, sobretudo para estimulá-los à leitura desta obra magnífica. Depois das frases grandiloquentes sobre a ideia eterna do direito ou do significado absoluto da pessoa, o leitor que procura uma explicação materialista dos fenômenos sociais volta-se com particular satisfação às teorias que tratam o direito como resultado da luta de interesses, como manifestação da imposição do Estado ou até como processo que se desenrola na psique humana real. A muitos camaradas marxistas pareceu suficiente introduzir nas teorias enumeradas acima o elemento da luta de classes para obter uma autêntica teoria materialista e marxista do direito. Porém, obtemos como resultado uma história das formas econômicas com uma nuance jurídica mais ou menos fraca, ou uma história das instituições, mas de modo nenhum uma teoria geral do direito. Então, Pachucanes está estabelecendo a crítica aqui ao sociologismo, ao psicologismo, e a essa ideia de simplesmente identificar a natureza de classe do direito, apontando para a necessidade de compreensão da forma jurídica. Pachucanes está se referindo principalmente a Stuttgart, que fez a combinação entre o sociologismo, a preocupação com o conteúdo material das relações jurídicas, com um olhar materialista. Então, Pachucanes ele chama a atenção de que essa maneira de olhar para o problema jurídico, buscando quais são as relações que correspondem ao conteúdo das instituições jurídicas, deixa de fora a questão da forma jurídica, o que ele rechaça, inclusive, pensando em avançar para essa perspectiva. Para Pachucanes, os neocantianos pensaram o direito como forma, mas estabeleceram, então, a ideia da forma como algo a priorístico, de modo que não foram capazes de compreenderem o direito como forma social, ou seja, o direito com seu vínculo à sociedade capitalista. A tese de Pachucanes é que o direito, ele, enquanto subjetividade jurídica, ele é um fenômeno específico da sociabilidade capitalista. Não existiu direito em modos de produção anteriores. O direito é específico do capital. Então, Pachucanes está muito preocupado em afirmar essa questão, compreendendo, portanto, o direito como forma social do capital. E o que são formas sociais? As formas sociais são construções sociais. As formas sociais são modos relacionais constituintes das interações sociais. Trata-se de um processo de mútua imbricação. As formas sociais advêm das relações sociais de produção. São balizas necessárias destas relações sociais de produção. E na sociedade capitalista, como eu afirmei anteriormente, as formas sociais principais são as formas valor, mercadoria, capital, dinheiro, Estado, política, subjetividade jurídica, etc. E aí uma outra passagem de Pachucanes muito importante, em que ele afirma que somente na sociedade burguesa capitalista nós temos a criação de todas as condições necessárias para que o elemento jurídico nas relações sociais alcance plena determinação. Então, ele está seguindo simplesmente o método de Marx de pensar o problema da estrutura social para estabelecer a crítica da jurisprudência burguesa. E aí uma passagem muito importante também de Pachucanes é que a crítica da jurisprudência burguesa, do ponto de vista do socialismo científico, esta aqui é uma passagem muito famosa, deve tomar como modelo a crítica da economia política de Marx. Isso é uma questão fundamental, ou seja, nós precisamos, para analisar o direito, portanto, desenvolver a metodologia de Marx partindo das categorias abstratas para compreender, no caso de Pachucanes, o condicionamento
da forma jurídica. Um outro ponto que eu quero tratar aqui, levantar muito rapidamente. Professor Mário? A chamada caiu? Para mim, travou aqui também. Parece que sim, é que também travou. Vamos aguardar um pouco. Aguardar para ver se retorna. Vamos aguardar. Talvez a gente fechar as nossas câmeras quando ele voltar. Professor Ricardo, enquanto o Mário não vem, Pois não. o senhor poderia indicar a obra de Pachucanes, que está em língua portuguesa, como uma espécie de comercial aqui, intervalo? Pode ser? Perfeitamente, professor Freitas. Até interessante uma curiosidade, né, sobre o assunto. O livro do Pachucanes, ao qual o Mário estava se referindo, foi publicado em sua primeira edição em 1924, com uma ou duas reedições ainda em vida do autor. Ele, na década de 30, acaba entrando nos expurgos do período de Stalin, é reavivado, retomado nos anos 50, então ele vamos dizer assim, absolvido de algum tipo de horizonte limitado. Nos anos 50 passa a ser traduzido e nos anos 70 traduzido para o português. Então nós temos a edição portuguesa dos anos 70 e as edições espanholas. Em português brasileiro, de segunda mão, o que não quer dizer que foi uma tradução ruim, mas é uma tradução vinda do francês e do inglês, surgem duas traduções nos anos de 1980, 1988 pela editora Acadêmica, 1989 pela editora Renovar. Curiosidade, né? Elas saem ao mesmo tempo. E agora, nos anos de 2010, saem ao mesmo tempo novamente duas edições simultâneas. Esta que eu vi que o professor Freitas estava mostrando, que é a da editora Boitempo, e temos, ao mesmo tempo, uma edição lançada pela editora Sunderman. Então, são 5 traduções para o português que nós temos, à disposição das quais 2 estão à venda no mercado editorial. Obrigada, Ricardo. Mário, você conseguiu voltar? Consegui. Eu acho que falar o nome de Kelsen dá azar. Pode ser. Fique tranquilo, retoma a sua fala. Ai, ai. Pois bem, posso retomar? Sim, por favor, Mário. Obrigada. Quanto tempo eu ainda tenho? Olha, você falou em torno de uns 12 minutos, mas você fica à vontade. Tá bom, obrigado. Eu agradeço. Não se preocupe. Eu estava no ponto da crítica de Pachucanes ao normativismo. Acho que esse é um tema importante, inclusive, para a gente fazer um debate com impactos na conjuntura política e na estratégia política, né? Mais do que meramente conjuntural no plano tático. Pois bem, Pachucanes faz uma crítica ao normativismo, e principalmente a Kelsen, né? Porque Kelsen propôs uma síntese entre o neocantismo e o normativismo, né? Então, Pachucanes compreende fundamental, de forma central em seu trabalho, a crítica ao dualismo entre as categorias ser e dever ser, né? Pachucanes está dialogando aqui criticamente com Hans Kelsen, não ainda a teoria pura do direito, que a teoria pura do direito, a primeira edição, salvo engano, é de 1934. Pachucanes escreve Teoria Geral do Direito e Marxismo em 1924, 10 anos antes de Kelsen lançar a teoria pura do direito, mas ele está debatendo com os textos de Kelsen dos anos
anos 20. Depois eu posso até passar as referências desses textos, né? O problema que Pascual está enfrentando aqui é a proposição de Kelsen ao situar a teoria do direito exclusivamente no plano do dever ser jurídico, né? O fundamento do dever ser jurídico, de uma norma jurídica, para Kelsen, só pode ser outro dever ser jurídico. Assim, todas as questões de fato, todo o problema da fundamentação social, econômica do direito, a questão da produção das normas, ou seja, todos esses aspectos seriam problemas retirados da análise jurídica para Kelsen, né? Para Kelsen, a sua noção de teoria do direito pura, né, o direito deve estar concentrado no plano do dever ser. Então, é importante ter essa compreensão de que Pascual está polemizando com o pensamento de Kelsen, né? Então, a ideia do direito como forma de regulamentação coercitiva externa, Pascual está fazendo um debate crítico com essa perspectiva, né? O direito como um conjunto de normas amparadas pela coerção, né? E Pascual considera que essa compreensão é absolutamente idealista, abstrata, porque não identifica o que há de específico no direito, não identifica o que há de específico no fenômeno jurídico. Por isso, seria aplicável em todo e qualquer momento histórico, em todas as formas sociais, todas as sociedades anteriores, portanto, já que existiram normas amparadas pela coerção, então o pensamento seria de que em todas essas sociedades existiria Estado e direito. E o extremo dessa concepção nós vamos encontrar no pensamento de Kelsen, né? Kelsen pensa o direito como um conjunto de normas. O pertencimento de uma norma ao conjunto dessas normas seria a validade, e só podendo ser determinada a sua validade por outras normas, numa relação meramente formal, né, com fundamento numa norma pressuposta, a norma hipotética fundamental, a perspectiva que todos nós conhecemos dos estudos basilares de introdução ao estudo do direito, né? Então, Pascual aqui está travando um debate com os textos de Kelsen de 1911, de 1920, 1922. Os textos, precisamente, são os princípios, os principais problemas do direito público, o problema da soberania e a teoria do direito internacional e o conceito sociológico e jurídico do Estado. Eu queria fazer um parêntese importante, que a formulação de Pascual ela causou tamanho impacto, inclusive no campo das teorias jurídico-burguesas, que Kelsen, posteriormente, precisou, elaborar, né, uma espécie de crítica, uma tentativa de crítica ao pensamento Pascual, insuficiente, porque não conseguiu refutar as teses de Pascual, principalmente em duas obras. Eu acho que a gente deve atentar para essas duas obras. A primeira delas foi de 1949, né, ano da Revolução Chinesa, The Political Theory of Bolshevism, a Critical Analysis, a teoria política do bolchevismo, uma teoria crítica, uma análise crítica, e The Communist Theory of Law, a teoria comunista do direito, que é de 1955. Então, Pascual causou tamanho impacto na teoria jurídica burguesa que Kelsen, inclusive, precisou construir ali uma tentativa de refutar as teses de Pascual, sobretudo no contexto de avanço da União Soviética, muito embora Pascual tenha sido absolutamente invisibilizado, sobretudo com a ascensão do stalinismo. Pois bem, então, Pascual está criticando a ideia do direito como sistema normativo, né? E fazendo o debate com o sociologismo, com os neocantianos, com o normativismo, inclusive com o campo da esquerda soviética do período, que queria combinar Kelsen com o materialismo. Interessante que esses debates eles sempre são retornados, né? Eles sempre têm uma continuação. É muito presente esse debate, inclusive na realidade brasileira, uma tentativa de combinar o positivismo com uma suposta análise materialista, o que não é nada mais do que um idealismo. Portanto, para Pascual, não basta utilizarmos o materialismo para entender como é que se preenche o conteúdo das normas jurídicas, né? A própria forma do direito precisa ser investigada numa perspectiva materialista e criticada e superada historicamente. Essa crítica de Pascual coloca sua teoria, portanto, na contramão do pensamento jurídico burguês.
né? Então, não basta simplesmente defendermos os direitos da classe trabalhadora, o direito à reforma agrária, um programa democrático e popular, um projeto popular, ou um direito afro-brasileiro, ou o Estatuto da Igualdade Racial, ou posicionar o quilombismo como categoria jurídica, porque o que se está fazendo simplesmente é reduzir a perspectiva do movimento da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, subordinando as lutas dentro do direito, subordinando ao socialismo jurídico. Isso é extremamente problemático e criticar essa perspectiva é fundamental na atualidade, inclusive. Para Pachucanes, a essência do direito não é a norma. Norma, nós temos norma estética, norma política, norma moral, norma religiosa. O específico do direito é o universo da subjetividade jurídica. Inclusive, subjetividade, a ideia de sujeito, como ideia de subjugação, de subordinação. O direito é subjetividade jurídica porque a sociedade está subordinada pelo direito. É uma subordinação dos sujeitos ao direito. A norma, portanto, não cria subjetividade jurídica. O sujeito existe antes da norma. E o sujeito ele surge principalmente no processo das trocas mercantis e da consolidação do modo de produção capitalista, porque demanda que tenhamos a classe trabalhadora com sua força de trabalho livre para vender a sua força de trabalho e a burguesia como proprietária dos meios de produção para usufruir dessa força de trabalho numa jornada de trabalho para produzir mais valor e se apropriar da riqueza gerada pela classe trabalhadora. Então, Pachucanes estabelece aqui para nós uma perspectiva fundamental para a atualidade, ou seja, a crítica de toda e qualquer perspectiva jurídica. Me parece que esse é um elemento fundamental, inclusive com as experiências de governos recentes, é fundamental a crítica do direito. O último ponto que eu quero destacar diz respeito à extinção do direito, né? O Estado e o direito, de uma forma muito simples, surgiram historicamente, Estado e direito, e historicamente Estado e direito irão desaparecer. Esse é um problema filosófico e um problema político colocado por Lenin. Pachucanes é um leninista, tá? Pachucanes é um leninista, acredita na perspectiva da superação do direito, do definhamento do direito no processo da transição socialista. Então, se o direito surgiu na sociedade capitalista, é possível projetar que o direito desaparecerá com o advento do socialismo e do comunismo. Então, aquele brocal é absolutamente falso, né? Ubi societas ibi ius, porque, na verdade, não existiu direito sempre. Existiu normatividade, existiu produção de normas, mas a forma jurídica ela é específica do capitalismo. Somente nesta forma de sociedade, que é marcada pela divisão entre proprietários dos meios de produção, que são a burguesia, que se consolidou com a transição do feudalismo para o capitalismo, e os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, é a partir dessas relações sociais de produção que pode ter a constituição da subjetividade jurídica, da forma jurídica. Então, essas relações sociais, elas assumem uma forma jurídica no capitalismo. A forma social do direito é, portanto, especificamente capitalista. Essa forma deve ser extinta historicamente, ela deve desaparecer com o advento do socialismo e com a sociedade comunista. Portanto, para Pachucanes, não existe um direito proletário, não existe um direito socialista. E aqui, Bernard Edelman também afirma essa perspectiva, ou seja, dialogando, por exemplo, quando aborda a questão do direito do trabalho, ele vai afirmar que o direito do trabalho nada mais é do que o direito do capital. Então, não devemos fornecer novas categorias gerais no lugar da teoria burguesa. A questão aqui não é um novo tipo de direito, mas a extinção do direito, o desaparecimento do direito burguês e o desaparecimento do direito em geral. Então, pensemos o seguinte, no escravismo, no modo de produção escravista, nós tínhamos a relação de contradição entre o escravo e o senhor. No feudalismo, nós tínhamos a contradição entre o vassalo e o senhor. No capitalismo, a contradição entre burguesia e proletariado, ela necessita de uma forma política. O Estado, portanto, ele surge como algo que não se confunde com as partes que trocam, não se confundem com as partes que entram em contradição. O Estado surge como um ente terceiro,
que deriva da forma mercantil e da forma jurídica, situado acima das classes. E aqui é fundamental uma leitura materialista do direito, uma leitura derivacionista do direito. O Joachim Rich é um dos principais teóricos dessa tradição, o alemão Joachim Rich. A concepção instrumentalista do Estado, a ideia de que o aparelho de Estado defende... um minuto para concluir. A ideia de que o aparelho de Estado defende de imediato os interesses da classe dominante foi, inclusive, digamos assim, um equívoco de Marx no Manifesto do Partido Comunista. Né? No Manifesto do Partido Comunista está lá que o Estado é o comitê executivo dos interesses da classe dominante. Só que, a partir do avanço das revoluções na Europa, em 1848, Marx retificou essa posição. Essa retificação está no 18 Brumário, e ele compreende, portanto, que o Estado não assume a defesa imediata dos interesses da classe dominante. O Estado assume uma forma política. Em determinados momentos, a classe dominante, inclusive, se retira do exercício do poder, né? Mas o Estado continua funcionando a partir da lógica do capital, reproduzindo as formas do capital. Esse é um elemento importante. No processo da Revolução Francesa, no golpe dado por Napoleão, que representava um setor do campesinato, e a burguesia estava fora do aparato de Estado, só que o aparato de Estado continuou funcionando para a burguesia. E podemos pensar, inclusive, nas contradições da transição ao socialismo na União Soviética, ou seja, um Estado que foi hegemonizado, entre aspas, pela classe trabalhadora, mas que manteve a lógica da produção do excedente, do valor, e que, portanto, manteve o funcionamento de um capitalismo do Estado, o que pode ser, inclusive, pensado hoje no processo da China, e, guardadas as devidas proporções também, pode ser pensado a partir de uma estratégia eleitoral, portanto, ontologicamente reformista, do Partido dos Trabalhadores, que compreendeu, portanto, a ausência de uma natureza de classe do Estado, acreditando na ideia, no sofisma, que é possível um Estado para todos, quando, na verdade, o Estado funciona para a reprodução do capital. Então, termino com isso, afirmando que Pachucanes é um teórico fundamental para pensar a contribuição dentro do pensamento marxista, o ponto mais elevado da teoria crítica do direito, e um teórico que coloca na ordem do dia, ou seja, no centro da formulação e da política, a questão da revolução, da vitória do socialismo. Muito obrigado. Mário, muito obrigada. Kathleen, você quer falar? Posso fazer a transição? Não. Pode dar continuidade. Pronto, que a gente ganhou um pouquinho de tempo, né, Mário? Muito obrigada pelo esforço de síntese, sobretudo, né? Acho que você traz aí um panorama muito completo e que nos deixa muito à vontade, né, para levantar questões e seguramente abre, né, toda uma possibilidade aí de aprofundamento que certamente o professor Ricardo vai aproveitar. Então, professor Ricardo, por favor, o senhor que é especialista no assunto, uma alegria poder lhe escutar. Te agradeço, Isabela, e desde logo cumprimentando todo mundo, digo que se precisarem me interromper por algum motivo técnico, fiquem à vontade. É uma imensa felicidade poder estar participando com vocês nesse ciclo de debates e felicitá-los, a organização, pela opção de ter incluído este ponto, né, dentre os mais de 10 debatidos ao longo desse período inusitado da história que estamos vivendo como testemunhas oculares, né? Um tempo pandêmico, um tempo crítico, mas que abre essas contraditórias possibilidades de estarmos dialogando com a distância que nos separa do ponto de vista geográfico, ainda que com a unidade de perspectivas críticas para o direito, de luta social e, sobretudo, de uma leitura afim para o nosso contexto, e é por conta disso que gostaria de
parabenizar, cumprimentando fortissimamente o Mário Soares, que estou tendo a oportunidade de rever aqui depois de uma longa jornada. É muito bom saber dos teus desdobramentos como pesquisador, intelectual, enfim, um militante da luta social no Brasil, e ainda mais por facilitar aqui a minha vida, que foi essa belíssima explanação sobre a leitura marxista que Pachucanes faz acerca de um fenômeno fundamental da nossa sociedade, que é o direito. Então, cumprimento o Mário, mas vou gastar um tempinho aqui, isso é de praxe para nós, né, no direito, mas acho que nunca é demais também fazer a saudação aos nossos queridos colegas, a Isabela, principalmente, que está aqui conduzindo, né, muito bem essa nossa discussão e com quem nós já estamos estreitando várias possibilidades de articulação na pesquisa universitária brasileira. E, ao cumprimentar a Isabela, cumprimento os colegas da UFBA. Pelo que vi, posso estar equivocado aqui dentre os presentes, né? O grande camarada Laurence, com quem compartilhamos as fileiras do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania aqui na UFPR, mas também o Murilo Oliveira, o Caio, o Jonas e todo mundo que fez parte dessa organização, né? O Clóvis, que é o comandante em chefe a quem nós atendemos a solicitação para participar dessa atividade, grande Clóvis, e ao seu lado as verdadeiras potestades, professores que a gente conhece, ainda que não tenha tanta intimidade, digamos assim, como os professores Carlos Freitas, Paulo Torres, Celso Fávero. Então ficam os meus cumprimentos a toda essa bela equipe de organizadores aqui do evento e, sobretudo, também os estudantes, né, nas figuras da Kathleen e da Rayane, e todos aqueles que, na UNEB, na UFES, imagino que em outras instituições, como a própria UFPA, também nos acompanham. Então, feito este introito, né, eu queria dizer que incomodei um pouco o Clóvis no início do chamamento dele, porque eu fiquei um pouco ensimesmado, mas, Clóvis, depois eu compreendi perfeitamente a proposta do grupo, que era o título da nossa mesa, né? Pachucanes e o Direito para Além do Capital. E, a propósito disso, inclusive, Mário, preparei a minha fala, reproduzindo esse título, mas submetendo-o a uma interrogação ao final. Pachucanes e Direito para Além do Capital? Uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta desdobrando-a em três, mas entendi perfeitamente o propósito do grupo, que foi apresentar dentro de um cenário maior das teorias críticas do direito no Brasil, nas várias áreas do questionamento sobre esse nosso campo de atuação. E, então, anuncio que vou, nesses 25 minutos, que já começaram a se esgotar, em três subperguntas. O que está para além do capital seria um primeiro momento. No segundo momento, é possível um direito para além do capital? E, em terceiro lugar, Pachucanes para além do capital? Vocês vão entender na minha fala o propósito e, a todo momento, a interlocução com o que o Mário disse, até porque as nossas leituras, posso adiantar, do ponto de vista teórico, estão absolutamente afins com relação a Marx, Pachucanes e o direito. Eu posso, eventualmente, fazer alguma provocação aqui, então não vou debitar isso na conta do Mário, ele depois pode se posicionar sobre as eventuais provocações que eu vier a fazer. Mas, de qualquer modo, partilhamos do mesmo ponto de partida, né? E um pouco antes de entrar aqui na nossa fala pública, o professor Murilo, a quem tive a oportunidade de rever, né, me provocava falando de um certo inusitado de um curitibano como eu, e confesso que sou de Curitiba, mas a minha república é a brasileira, que é obsessivo por Gregório de Matos, e inclusive divulguei um texto que acabou de ser publicado. Então eu vou começar por Gregório de Matos, Murilo, porque eu acho que ali está, ainda que contraditoriamente, muito contraditoriamente, é verdade, uma crítica ou uma protocrítica ao protodireito, porque compartilho da mesma leitura que o Mário fez
a respeito do significado da imbricação entre direito e capitalismo. Mas eu vou começar por Gregório de Matos e daí entro nas perguntas que eu mesmo me propus a responder. Dizia o poeta da Boca do Inferno, a propósito do governo baiano do século XVII, o seguinte: e que justiça a resguarda a cidade de Salvador, né? Bastarda. É grátis distribuída? Perguntava o Gregório de Matos. E respondia ao mesmo tempo. Vendida. É sempre pergunta e resposta, né? E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Me parece que aqui está, né, inclusive no volume 1 do Códice Janos Amado, publicado como Obras Completas do Gregório de Matos, uma boa projeção do nosso debate, né? Eu traduziria em parte, e com toda a licença que o Mário possa me dar, que uma síntese possível dessa discussão é a de que direito e capital são dimensões absolutamente imbricadas e não podem ser analisadas de formas equidistantes, ou seja, elas se retroalimentam. Uma não pode ser compreendida sem a outra. Capital e direito são co-constitutivas. E talvez isso já aponte para uma coisa que eu pretendia falar mais à frente, me recorreu agora, que é a de que uma contribuição fundamental, Mário, Isabela e todos os colegas que estão aqui, que nós, do campo jurídico crítico de vertente marxista, temos a dar ao marxismo é a explicação disso, que compreender o capital passa por compreender o direito. É verdade que, por outro lado, os marxistas têm uma grande contribuição a dar a todos nós, juristas, independentemente de nossas vertentes, que é a compreensão do mundo material no qual nós vivemos e, portanto, do modo capitalista de produzir a vida. Considerando isso, é que eu faço já a primeira pergunta, considerando o título geral da nossa mesa de hoje, né? Pachucanes e o direito para além do capital. Mas, afinal, para falar do que está para além, o que está aqui, né? Lembrando que Marx, nesse sentido, desposou uma filosofia, né, que colocava o trabalho numa tríplice dimensão, né? O antefestum, o infestum e o postfestum. O trabalho como um fenômeno social que se tornava uma forma própria infestum do capital, ainda que pudesse guardar analogias no tempo histórico anterior e no eventual tempo histórico posterior, no qual nós acreditamos, ainda que o dístico, né, de socialismo ou extinção da humanidade esteja no mote do dia. Então, desse ponto de vista, eu partilho aqui de uma percepção ontonegativa do marxismo. Todas as formas sociais com as quais nós convivemos são próprias do capital e, portanto, a crítica ao capital as afeta a todas essas formas sociais. É um debate complexo que eu aqui vou me esquivar de aprofundá-lo, mas apresento isso como um ponto inicial para a nossa discussão. Isso significa dizer, então, que responder à pergunta o que está para além do capital guarda, para mim, aqui uma certa ambiguidade de forma de abordagem, porque o capital, ao mesmo tempo que é o fenômeno, é a grande obra de Marx. Então, de alguma maneira, eu acentuaria, né, que o capital, como um fenômeno social típico do mundo moderno, se caracteriza, como disse o Mário, pelas formas sociais da mercadoria, do sujeito de direito, do Estado e do valor, fundamentalmente, e assim por diante. Como poderíamos elastecer esse debate para tantos outros âmbitos quanto pudéssemos pensar, da família à subjetividade psíquica, né? Mas, de qualquer maneira, é isto que está no capital, né? Para além do capital, poderíamos pensar mundos pretéritos e futuros.
E esta é uma questão importante para nós, já que o direito, propriamente, não vai estar nem nestes mundos pretéritos, nem nestes mundos futuros. O que haverá, no máximo, e eu tenho buscado refletir um pouco sobre isso, Mário, são protoformas. Evidente que essa é uma expressão, inclusive, pachucaniana. Analogias, que é como uma parte do pensamento crítico latino-americano também propõe, né? Os analogados. E, nesse sentido, evidentemente, as transições, sejam as transições do que foi o mundo pré-capitalista para o capitalista, seja aquele que poderá vir a ser uma transição para uma outra forma de vida, que a gente não sabe se será a que nós defendemos, ainda que lutemos até o final de nossas existências para que a gente viva a transição socialista e, quem sabe, um modo superior de organização da humanidade. Muito bem. Mas também, nessa mesma pergunta, encontra-se embutida a possibilidade de perguntar o que está para além do capital, o livro. Né? E para além do livro, evidentemente, estariam as leituras específicas que tanto o século XIX de Marx não permitiu que ele fizesse, lembrando que o Capital é uma parte, né, no mínimo, do mínimo, do mínimo, é 1/6 do seu grande projeto teórico, há quem diga, né, 54avos às mais diversas projeções dessas divisões do projeto de Marx, assim como as perspectivas do tempo que passou para além do século XIX e a leitura toda que veio dos marxistas do século XX, incluindo aqui nós, na América Latina, por exemplo. Então, o que está para além do Capital pode ser, ao mesmo tempo, né, uma leitura do fenômeno ou a da interpretação de Marx, e que nos joga nesse campo da perspectiva menos geral de análise do capitalismo, que, de fato, o volume 1 do Capital, por exemplo, traz, ou até mesmo os tomos que conformam o Capital, né? O Mário citou 4 eventuais tomos, né? Volumes 1, 2 e 3 e talvez também o 4 com as teorias da mais-valia, que fariam parte desse 1/6, né, da obra geral desse nosso importante autor. Bom, isso é a pergunta sobre o que está para além do Capital. E aí vem a segunda dimensão, que é a parte que, a meu ver, o Mário me ajuda completamente na discussão. É possível um direito para além do capital? Do ponto de vista do fenômeno social, ou se a gente quiser traduzir muito bem, como disse o próprio Mário, pela forma social, a resposta é peremptória. Não é possível um direito para além do capital. Por quê? Porque este é inerente ao modo capitalista de produzir a vida, na medida em que a história da subsunção do trabalho ao capital conforma a necessidade de uma subjetividade jurídica, que é a formação, portanto, de sujeitos de direito iguais e livres entre si para intercambiarem mercadorias e, portanto, reproduzirem a própria forma do valor, resumindo muito grossíssimo modo toda essa discussão. Mas essa discussão, ela se traduz de várias maneiras. E eu traria aqui 3 pontos internos a esta segunda pergunta, né? É possível um direito para além do capital? O primeiro ponto é, para responder essa questão, primeiro a gente precisa compreender o que o direito é, né? E eu sempre parto dessa análise, né? O direito é uma relação social específica ao modo de produzir a vida e que, portanto, como também muito bem disse o Mário, está para além da perspectiva deontológica de compreensão do fenômeno. Portanto, para além do âmbito normativo. E, por norma, entendamos não só a prefiguração política que o Estado faz sancionatoriamente para prever condutas dos indivíduos, como a percepção metafísica que nós temos, nós como indivíduos, mas, sobretudo, os intérpretes oficiais da máquina política estatal têm, né, como um justnaturalismo, ou mesmo as decisões concretas desses juízes. E aqui a gente vence, por exemplo, 3 das mais importantes teorias burguesas do direito, né? O justnaturalismo, o justpositivismo e o institucionalismo, ou o justdecisionismo, se quiserem usar. Logo, o direito está no âmbito ontológico
das nossas vidas e, portanto, deve estar assim também no âmbito das análises. E para fazer essa análise, apenas o método que a crítica à economia política fez, desde Marx até mais contemporaneamente. Na minha tese de doutorado, já que o Mário citou a sua investigação de mestrado, eu cito a minha, eu, lendo o volume 1 do Capital, Mário, encontrei mais de 900 referências de Marx ao direito e, portanto, me referi, não sem certa brincadeira, pedindo total compreensão dos meus colegas aqui da UFES e da UNEB, principalmente, né? A qual eu denominei o direito achado no Capital. Né? É evidente que um direito achado na rua e um direito achado nas lutas nos convoca para uma resistência, mas o fenômeno, na sua dimensão original, está achado no Capital, sobretudo. E eu chamei de os sentidos do direito em Marx, que são os sentidos da relação jurídica, das legislações, mas também das decisões judiciais, das perspectivas de justiça e outras formas de regulamentação, inclusive as privadas. Mas todas essas estão subordinadas, principalmente, à relação jurídica, que, do ponto de vista da economia política, por sua vez, é derivada, como diz também o Mário, das relações sociais de produção. Aquilo que, meio equivocadamente, nós chamamos de relações econômicas, correndo um risco de economicismo, como se nós pudéssemos separar economia de direito. Na verdade, a produção evoca todas essas questões, e aqui um acerto de Stuttgart, Mário. Né? Não, a divisão entre infra e superestrutura não é válida para a compreensão destes fenômenos. Aliás, eu, inclusive, critico essa divisão para além, inclusive, desse debate, mas também é uma discussão que extravasa aqui os nossos intentos. Mas os sentidos do direito, as 900, mais de 900, quase 1000 referências que Marx faz ao direito no volume 1 de O Capital, permitem com que cerca de 50 ou um pouco mais anos depois, Pachucanes, no contexto da Revolução Russa, é muito adequado rememorar isso, né? Conceba uma forma de aplicação do método proposto por Marx para a especificidade do direito. E aí eu chamei isso, nessa minha pesquisa, de os momentos da forma jurídica. Evidentemente, o momento essencial da forma jurídica é o momento da relacionalidade. Direito é relação social, que se especifica na modalidade de garante da circulação mercantil entre sujeitos de direitos conformados por uma relação fundante, que é a relação social de produção propriamente dita. Essa relação social de produção funda a relação jurídica, que, por sua vez, garante, por meio da subjetividade jurídica, os processos de mediação mercantil, mas proporciona também uma certa autonomização de outros momentos, ainda que subordinados. E por isso eu os chamei de aparentes, como os momentos normativos. Estou traduzindo aqui já para as teorias do direito, né? Da decisão judicial e da regulação privada, né? Assim como um certo momento moral. E tudo isso conformando, portanto, as possibilidades de análise do direito em Pachucanes. Então, vejam, desde Marx, Pachucanes apresenta uma formulação que eu a interpreto dessa maneira, que comporta a totalidade complexa do fenômeno jurídico, no entanto, apresentando a sua essência no âmbito da relação social que garante a produção/circulação mercantil. Então, um direito para além disso implicaria superarmos o próprio capital. E, portanto, superaríamos a própria juridicidade. Agora, naquela brincadeira que eu vinha fazendo, né, o sentido da atualização da obra de Marx nos permite um direito para além do capital no sentido do livro. Né? E daí a necessidade de reconhecer no debate soviético, como, por exemplo, a obra de Pachucanes, um fundamento. Então, os 5 minutos que me restam, que eu vejo a Isabela me informar, me permite caminhar para a última questão, né? Que é esta que eu ligo com esse ponto. Não sei se vocês compreenderam a minha ideia. Né? Sempre falando, para além do capitalismo, é possível ou não
Em geral, a resposta é negativa. Para além do livro O Capital de Marx, que é a brincadeira que eu estou fazendo, é possível na medida da atualização do debate, né? Então, o Pachucanes é um atualizador no início da década, no início do século XX. Mas esse debate também passa por novidades após os anos 30, que é quando Pachucanes perde a sua existência do ponto de vista físico, né? E daí a gente poderia traçar a última pergunta. Pachucanes para além do Capital? Bom, eu diria que não, na medida em que se compromete com o método e está preocupado em explicar a questão do direito no contexto capitalista. No entanto, Mário há de convir comigo, o contexto capitalista russo dos anos 10, 20 e 30, que são o auge do pensamento de Pachucanes, Stuttgart tem, como ele era mais velho, ele vive ainda a transição do século XIX para o XX, assim como Lenin, né? Stuttgart era chamado de o camarada veterano, era o verdadeiro Lenin letão, né? Tenho feito aí com o camarada Moisés Soares algumas produções nesse sentido, né? O capitalismo russo dos anos 10, 20 e 30 é um capitalismo relativamente periférico. É bom lembrar que a forte entrada do capitalismo se dá via ocidentalização e forte presença do capital norte-americano na disputa geopolítica internacional da época, uma industrialização nascente que permite, inclusive, um processo revolucionário, mas ainda assim não comparável ao que se vivia na Europa Ocidental ou mesmo na América do Norte. Então, isso nos coloca diante de uma abertura possível, né? No sentido, Pachucanes para além do Capital, não no sentido do método que ele emprega, mas a possibilidade de uma leitura do direito para além de suas formas sociais típicas, né? Isso é muito interessante de ler lá no texto Lenin e o Direito, que eu gosto muito, né? Lenin e os Problemas do Direito, inclusive tem mais de uma tradução para o português, nós fizemos uma tradução que saiu na revista Direito e Praxis. Nós traduzimos, evidentemente, do inglês, mas o Moisés, como é um estudioso do russo, fez a revisão. Então, ali acho que há indicações interessantes, inclusive a luta contra o czarismo, e, portanto, o autoritarismo e o conservadorismo que o Pachucanes propunha na leitura que fazia, inclusive, do Lenin, né? Nos textos do Lenin pré-revolucionários, no sentido de prévios à Revolução. E isso nos coloca, então, nessas aberturas possíveis. É verdade que, do ponto de vista geral, a leitura do Pachucanes vale para todos. Mas, nos sentidos específicos, a gente consegue encontrar aberturas, né? A contínua comparação histórica que o Pachucanes faz a partir do contexto russo, né, para análise do direito no seu texto clássico, Teoria Geral do Direito Marxista, é muito importante e potente. E aí eu sinalizo, para ir finalizando, Isabel, que, por outro lado, né, Pachucanes pode estar para além do direito na medida em que defende para além do capital, na medida em que defende explicitamente a perspectiva da extinção do direito do Estado como processo paralelo à extinção da forma-valor como aquela que capitaneia o modo de vida das pessoas. E isso nos coloca diante, portanto, de aberturas possíveis, né? A meu ver, tanto para usos políticos do direito, quanto para perspectivas de realidades do capitalismo que não as centrais. Não vou ter tempo, já percebi pelo tempo, de explorar essas questões, mas eu diria, acabei de submeter um texto, ainda não lançado, inclusive em versão português e espanhol, denominado o Jardim Suspenso, que configura a nossa leitura crítica do direito no Brasil, em especial relativa ao marxismo. Então eu chamei assim, um jardim suspenso entre dois céus, né? Porque, de um lado, nós temos a aposta prevalente no mundo popular que se aproxima do direito em torno de uma estratégia jurídica, é isso que o Mário chamou de socialismo jurídico, utilizando lá a expressão de Engels e Kautsky no texto da década de 1890. Mas, por outro lado, e aí isso é minha responsabilidade agora, escrevi isso também nessa minha pesquisa de doutoramento, temos um antinormativismo anarquista, que muitas das vezes aponta para uma superação sem mediações. E, nesse sentido,
também evoco aqui a formulação do Moisés Soares, que diz, né, um equilíbrio catastrófico entre o maximalismo jurídico e o arditismo jurídico. Como se fosse possível fazer uma aposta no direito, mas como se fosse possível abrir mão integralmente do direito. O que não é possível. Então, eu resolvo entre aspas, e aqui a parte polêmica, né, isso com a dialética clássica do pensamento soviético, inclusive, né, entre tática e estratégia. Precisamos esculpir táticas que usem o direito para além dele, sem cair na esparrela de acreditar que, por meio do direito, por via do direito, da juridificação da vida, o exemplo do Edelman que o Mário traz é muito bom, né? A juridificação do direito à greve, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, da reforma agrária à reforma urbana, vai nos levar adiante. Agora, por outro lado, não podemos cair na ingenuidade de que podemos fazer a transição passando por cima dessas questões, porque elas são materiais. Daí a implicação do debate entre infra e superestrutura, que, percebendo o direito na infraestrutura e necessitando de nós uma perspectiva, portanto, materialista a respeito do assunto. Corri um pouquinho no final, mas, em resumo, as perguntas que são, ao mesmo tempo, negativas no conteúdo e positivas no sentido da brincadeira com o livro, né? Do Pachucanes Direito para Além do Capital, né? O que está para além do capital, é possível um direito para além do capital, Pachucanes para além do capital, perguntas, provocações, sistematizações, lembrando Gregório de Matos, que por final, né, a justiça na cidade de Salvador, ontem e hoje, e a cidade de Salvador é o Brasil, né, é bastarda, vendida, injusta. Muito agradecido aí pelo tempinho a mais, Isabela, e fico à disposição de vocês para a discussão e com o Mário em especial. Oi, gente. Boa noite novamente. Agradeço grandemente as falas dos professores. Foram bastante produtivas. E passo para nossas perguntas. Tivemos bastante elogios, né? E, por enquanto, só tivemos uma pergunta, que é a seguinte, que foi feita por mim, inclusive. Eu colei no chat. Mesmo o direito consolidado, o Estado capitalista, vocês, mesmo consolidando o Estado capitalista, vocês consideram que a concessão positiva do direito, ou mesmo do Estado, como algo planejado pelo sistema para criar nossa desmobilização, ou realmente que nos infiltramos no sistema e conseguimos transformá-lo? Entenderam? Podem responder, ficar à vontade, qualquer um dos professores, certo? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Sim, professor, estamos ouvindo. Se eu entendi bem a pergunta, se a afirmação do direito como processo de desmobilização das lutas sociais, ou se é possível, quer dizer, através do direito, de um uso político do direito, utilizando das brechas do sistema, contribuir para uma perspectiva de transformação. Primeiro, para responder essa questão, eu queria dizer que as questões levantadas pelo Ricardo foram muito interessantes e, na esteira desta reflexão, eu quero dizer o seguinte, que a ideia de Pachucanes e o direito para além do capital remonta, inclusive, a uma outra dimensão, a um desdobramento que o Pazello não abordou, que eu queria trazer aqui, que é a ideia, portanto, ora, de Pachucanes para além do capital como considerando a obra de Marx e considerando o modo de produção capitalista, afirmar que pensar Pachucanes para além do capital, pensar o direito para além do capital, é pensar, inclusive, a obra para além do capital, né? É trazer Estevan Mesaros para o debate. Ou seja, obviamente que Marx é absolutamente insuficiente para pensar os problemas contemporâneos,
mas ele é, ao mesmo tempo, indispensável, necessário, imprescindível, sobretudo a análise da totalidade da sua obra, que nós, no Brasil, ainda não conhecemos, quer dizer, nem 50% dessa obra. Né? Então, é fundamental considerar o esforço sistematizante de aprofundamento de teóricos marxistas que foram para além do Capital, que foram para além da obra O Capital, apontando uma perspectiva de transformação e a própria noção de crise estrutural do capital, porque isso nos ajuda, inclusive, a responder essa questão. Então, tal como o Mesaros coloca, a crise estrutural do capital ela representa a forma de desenvolvimento do sistema capitalista, ou seja, é uma nova forma de ser da totalidade social sob a égide do capital e do processo de financiarização da produção e relações sociais na contemporaneidade. Ou seja, o que é que Mesaros está afirmando? Que as origens da crise estrutural elas remontam ao processo deflagrado, né, na década de 60, 70, emergindo uma nova realidade do desenvolvimento civilizatório, uma nova forma de reprodução do capital. Então, a crise ela não é simplesmente um processo de queda da taxa de lucro e uma anomalia ali, uma contradição momentânea, digamos assim. A crise é a própria lógica ontológica do capital, ou seja, nós não temos mais a reprodução do capitalismo, nós temos a reprodução e a gestão da crise do capital. Mesaros aprofunda a discussão sobre a sociabilidade capitalista, sobretudo considerando o advento da financiarização, do neoliberalismo, da globalização financeira. Mas aqui eu quero retomar o seguinte, ou seja, eu estou convencido, e aí o esforço de estudo de O Capital de Marx é um esforço de vida, portanto, eu comecei esse esforço lá com Mauro Castelo Branco de Moura, nos idos de 2008, e ainda estou pela metade, ou seja, O Capital é uma obra insuficiente, mas monumental. Mas vejam que para compreendermos a financiarização do capital, que é um tema, inclusive, atual e candente do momento, nós precisamos entender as frações do capital e nós precisamos entender o capital fictício, tal como explicitado por Marx na obra O Capital. Então Marx é absolutamente fundamental no desenvolvimento das reflexões sobre a sociabilidade capitalista contemporânea. Então, a ideia do direito como instrumento para a luta. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu estou aberto para discussão, para críticas, eu não tenho problema algum com a crítica, eu acho que partir da perspectiva marxista, leninista, é estar disposto à crítica, mas eu quero dizer que, em razão do aprofundamento da crise estrutural do capital, da hegemonia da ideologia jurídica no movimento social e na classe trabalhadora, nós temos aqui a apontar elementos de ruptura com a perspectiva do direito, com a política do direito. Ou seja, obviamente que é possível o uso político do direito, que vai ser mediado pela luta de classes, então, portanto, tem que ter mediação, aqui não há nenhuma perspectiva anarquista, então, a mediação é dada pela própria luta de classes. No entanto, é preciso apontar para a perspectiva da transformação social, isso do ponto de vista da formulação teórica, do ponto de vista de um programa e do ponto de vista da prática política. Não dá para acreditarmos que por dentro do sistema capitalista haverá mudança. Não haverá mudança alguma. A própria realidade brasileira contemporânea, da crise do capital como um todo, aponta para essa situação. Ou seja, o direito é uma das ferramentas, sim, uma das tecnologias de controle da classe operária no mundo. Então, eu sou convencido que, mais do que pensar na utilização política do direito, e aí eu concordo perfeitamente com o Ricardo, eu tenho acompanhado os escritos, Ricardo, e a ideia, inclusive, da perspectiva que vocês defendem, ou seja, é impossível um uso estratégico do direito. Nisso aí eu concordo, estamos juntos, ou seja, é impossível o uso estratégico do direito, porque não é possível pensar o campo da estratégia, que é o campo da centralidade do horizonte transformador, e, portanto, a revolução e a perspectiva da transição, da utilização da ideologia ou da lógica da forma jurídica. Agora, o uso político do direito, obviamente. Veja, eu sou advogado, eu atuo
para a defesa dos trabalhadores, para a defesa dos negros e das negras, com política de reforma agrária, de regularização fundiária no estado da Bahia. Ou seja, eu utilizo taticamente, utilizo politicamente o direito. Agora, pensar que a formulação no espectro constringente do direito burguês irá nos ajudar a uma perspectiva de transformação é absolutamente idealista. Ou seja, é preciso retomar o debate da revolução, do socialismo, e é fundamental. E me parece que, para colocar nos termos, né, da crítica do socialismo jurídico, e, em grande medida, da crítica do petismo, tá, para a gente falar da nossa realidade brasileira, é preciso romper com a estratégia democrático-burguesa. E aí trazer, inclusive, também mesários, mas, fundamentalmente, Rui Mauro Marini, quando compreende da análise que faz da dependência estrutural do capitalismo brasileiro e latino-americano, as categorias como transferência de valor, superexploração da força de trabalho, apontou e aponta para um programa socialista para o Brasil. Acho que nós temos que construir esta perspectiva. Eu vou ficar por aqui para as outras questões e Ricardo poder desenvolver. Temos outra questão. Pois não. Que é do professor Celso. Eu acho que o Ricardo vai comentar. Você queria falar alguma coisa? Tá, pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer para fazerem em bloco as questões, que daí eu respondo e depois repasso de novo para o Mário. Você queria responder alguma coisa da minha? O que você acha da gente ir um momento de questões, porque aqui tem escrito também, né? Acho que o professor Clóvis, talvez o professor Paulo e o professor Carlos também queiram fazer alguma provocação, e aí em seguida a gente passaria para o Ricardo e para o próprio Mário complementar. O que você acha? Se a gente organiza um pouco só, essa meia hora no máximo que a gente ainda tem. O que você acha? Isso. Perfeito. Eu iria ler a pergunta do professor Celso, porque anteriormente não tinha outra pergunta, só tinha essa mesmo. Senão eu faria em blocos. Enfim, vou ler a pergunta do professor Celso e aí o professor Clóvis e os outros para falar. Uma contribuição muito importante no ciclo de debates coloca questões novas e provocadoras. Pergunto, como pensar nessa perspectiva a relação com projetos de mundo e de sociedade como as de quilombismo e do bem viver? Professor Clóvis está por aqui? Sim, Isabela. Posso? Por favor. Eu me inscrevi aí, mas eu não sei se apareceu no chat. Enfim, primeiro, parabenizar os dois professores convidados pelas belíssimas exposições. Aprendi muito hoje aqui. E fico, assim, bastante orgulhoso por fazer parte desse grupo que articula pessoas como vocês para estar conosco, dando esta grande contribuição no pensamento crítico do direito. Então, parabéns aos dois. Eu, nas duas falas, eu gostaria de ouvir, se possível, um retorno, primeiro do Mário, com relação à questão que você colocou aí já nos encaminhamentos finais da sua exposição, acerca das transições aí, dos modos de produção. E aí eu gostaria de ouvir de você, como é que você analisa aí a questão da... Eu sei que você fez referência, no caso, por exemplo, do escravismo da antiguidade, tá? Mas como pensar também a transição no caso brasileiro, porque da América em geral, e aqui do Brasil em particular, considerando que é constitutivo do processo de colonização, do sistema capitalista de produção, tá? Essa escravidão moderna fundada no racismo. E como é que você analisa isso, considerando, por exemplo, o caso, vamos pegar aí a transição do trabalho escravo no Brasil, tá, para, outras formas, que aí vem, por exemplo, o que você acha da crítica de autores como Souza Martins,
aos marxistas clássicos, como Caio Prado, né, que então, faz uma leitura diferenciada desta transição. O Pazello faz aí essa... eu fiquei... me chamou a atenção quando você coloca... Bom, nós... Se é que eu bem entendi, viu, Pazello? Posso estar equivocado no entendimento da sua fala nesse particular. O direito achado na rua, ou o direito achado no capital. Eu achei bem interessante essa tua abordagem, mas aí sobre ela eu gostaria de te ouvir mais um pouco, porque na sequência, quando você fala dos momentos da forma jurídica, das formas jurídicas, aí você coloca o primeiro momento, né, que é o momento relacional. E eu fiquei pensando no momento relacional, né, como pressuposto, né, esse momento relacional, e se é pressuposto, tá, não está aí, tá, o direito achado na rua, no próprio capital. Aliás, aí indo para Roberto Lira Filho, pensando, né, em toda a abordagem de Roberto Lira Filho, nos fundamentos do direito achado na rua, ele recorre à dialética como método. Então, vai para onde? Vai para Marx, vai para Hegel, e vai para Kant também, mas só que Kant no sentido de estar ao mesmo tempo com Kant contra ele, porque ele vai dizer, olha, se você quiser negar Kant, o primeiro passo é digeri-lo, até começar a fazer o efeito inverso. Isso diz Roberto Lira Filho lá num dos seus textos, né? Então, eu gostaria de te ouvir nesse sentido. Se o método, né, que orienta o direito achado na rua é a dialética, então nós estamos aí, ou não, dentro do capital também. Teria essa dicotomia ou estamos falando a mesma linguagem? Enfim, é isso. Gostaria de ouvir, né? Então, eu estou tentando fazer aqui um exercício de compreensão da questão que foi aí colocada. Obrigado. Professor Paulo Freitas, algum comentário? Eu posso... Não, eu só queria elogiar o debate, está muito bom, né? E eu estou satisfeito aí com as questões que Clóvis levantou, com a ótima pergunta que Paulinho vai fazer daqui a pouco. Eu estou satisfeito. Paulo. Ele adivinha quase tudo, só não sabe os números da Mega Sena, né? O cara é de ajudar o amigo. Mas, assim, professor Ricardo, a minha edição de Pachucanes é de 1989, da Renovar, e ainda estou com as discussões, quer dizer, quando nós começamos essas discussões, e o pai de Murilo, né, o Carlinhos Oliveira, participou muito dessas discussões lá naquele período, né, na ATR, né, no AJUP, né, quando nós começamos a discutir, né, Pachucanes. Eu queria, só para, talvez, para deixar uma coisa aqui mais clara, que é assim, quer dizer, o Pachucanes fala no direito como um fenômeno social. E quando ele fala que é um fenômeno social, ele diz que o direito não pode estar restrito à norma. Roberto Lira Filho, na teoria crítica, vai retomar, né, essa discussão. Quer dizer, e aí, quer dizer, quando a gente fala de direito, e aí, desculpem se eu estou sendo reducionista, mas assim, né, passa a compreensão de que direito é absolutamente tudo aquilo que está em alguma norma. É sempre a norma, né? Ou seja, né, retoma Kelsen, retoma o positivismo, retoma, né, todo esse processo de discussão. Ou seja, reduzir o direito à norma. Quer dizer, como se não fosse possível construir, né, um outro direito, né, fora da norma, e aí é até o mote dos nossos seminários, né, fora do capital.
É uma coisa. A outra coisa que também rebate na questão do direito é se nós também não estamos reduzindo o direito ao jurídico, né? Nós não estamos juridicizando o direito e reduzindo a compreensão do direito ao jurídico, né? Ou seja, à norma e ao jurídico, né? Porque quando... E aí não tem saída, né? Não tem saída, nós vamos estar totalmente dependentes, né, do Estado e do capital na produção e na execução do direito. Então, um pouco nessa linha que eu queria ouvir mais os colegas. Professor Celso, alguma pergunta? É bem rápido também, porque o tempo está esgotando aí. Uma pergunta mais, talvez, para Ricardo. Eu primeiro fiquei bastante satisfeito com o que foi apresentado, acho uma riqueza bastante grande e, de certo modo, dentro da perspectiva que a gente vem discutindo aqui também no nosso grupo de pesquisa. Então, acho que a gente tem muita coisa em comum aí também. Agora, quando o Ricardo coloca, então, o para além do capital, sempre não está se pensando muito o capital como algo absoluto, que envolve tudo, que não deixa nada fora. Ou como pensar, por exemplo, essa questão das relações sociais, que estruturam e que se desdobram nas relações jurídicas, né? Como pensar, se a gente pensasse isso como as relações sociais numa perspectiva da pluralidade, ou seja, que elas são plurais. Quando a gente trabalha com o nosso grupo, com movimentos sociais aqui da periferia de Salvador, e a gente sente isso bastante perfeitamente, ou seja, onde as relações estabelecidas em determinados lugares, determinados espaços e tempos, não são relações que a gente, embora a gente possa subsumi-las ao capital, de algum modo, mas elas não se esgotam nessa relação como uma relação capitalista. Então, por isso que eu coloquei antes a questão, ou seja, na perspectiva do bem viver ou do quilombismo, que são perspectivas novas e emergentes na América Latina e não está em germinação uma contradição com o capital. Eu não vou falar que vai ser um direito depois, né? Mas não está em germinação um outro projeto, um outro modo de pensar, de fazer o mundo. Então, um pouco nessa perspectiva, ou seja, o capital ele é um fenômeno que se universaliza, mas que ele não é absoluto. Ou seja, ele não toma conta de forma absoluta de tudo, porque senão seria a morte, né? Seria a morte de qualquer possibilidade de reação. Então, um pouco por aí, ou seja, sem me alongar na questão. Passamos, então, para o Ricardo, em seguida o Mário, pode ser? Eu vi, Isabela, que você talvez ia fazer uma questão, né? Eu sei que o tempo é premente. Rapidinho, então. Vou deixar só para o comentário no final, mas bem brevemente. Então, é muito interessante a gente assistir esse encontro, né, esse diálogo entre vocês, que eu acho que é um diálogo também entre duas gerações de pesquisadores que se debruçam sobre o pensamento marxista, mais especificamente sobre o Pachucanes, a partir também de olhares com suas singularidades, né? Mas é interessante a gente perceber como no campo, inclusive, da pesquisa jurídica, a gente já tem aí ao longo desses 20 últimos anos, né, toda uma sedimentação mesmo de uma reflexão já bastante amadurecida com relação aos estudos marxistas, né? E nós sabemos também que avançamos ao ponto de termos várias divergências em algumas escolas, né? Então, a gente sabe que há pontos aí de um certo tensionamento e divergência mesmo da forma
como se lê, por exemplo, o próprio Pachucanes, né? Então, eu vi a fala do Mário como um convite e um facilitador muito grande para a gente se mergulhar e ler, não? Especialmente Teoria Geral do Direito, do Pachucanes. O Ricardo, que de alguma forma também abre toda uma agenda, né, de diálogo do Pachucanes com, enfim, outros autores, mas eu queria que vocês, se vocês pudessem nos ajudar, digamos assim, por exemplo, esclarecendo um pouco o debate em torno da discussão da categoria sujeito de direito, por exemplo, na obra do Pachucanes, acho que ia ser bem interessante e, pessoalmente, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre esse aspecto. Para isso. Legal. Então, acho que fiquei eu na saída e o Mário completa, é isso, né? Já adianto, né? Perguntas da Isabela, do Celso, do Paulo, do Clóvis. É uma verdadeira banca de doutorado isso daqui, né? Então, e ainda para completar, a Rayane, que eu não respondi no começo, querendo promover aqui a ideia do bloco, né? Eu vou tentar condensar, o tempo é restrito, vou pedir aí uns 10 minutos, se forem possíveis, daí 10 para o Mário, estou fazendo os cálculos para vocês ao mesmo tempo e a gente fecha às 9h30, só para não deixar passar. Mas esse diagnóstico que a Isabela fez ao fim, eu concordo com ele, né? Nós estamos aqui no fundo. Eu não tive a oportunidade de acompanhar, né, os 10 encontros anteriores de vocês, mas no fundo é isso, é uma proposta de agenda de debate a partir do marxismo, dentro das especificidades que o marxismo propõe na leitura do direito. Que o meu diagnóstico é o de que a recepção do marxismo no âmbito do direito brasileiro, e, portanto, na construção das teorias críticas do direito, foi uma recepção importante, que a gente precisa ressaltar, desde a obra de Lira Filho, por exemplo, mas foi, sobretudo, eclética. E, portanto, ela possui algumas questões que abrem essas divergências que a Isabela nos proporcionou. Não que eu seja contrário a leituras heterodoxas, até porque advogo que as faço. No entanto, em alguns sentidos, essa ecleticidade às vezes nos coloca em ambientes não os mais favoráveis para a análise do fenômeno. E acho que a priori, seria este, né, que a Isabela coloca, o sujeito de direito. A minha análise é a seguinte: acho que as teorias críticas do direito em geral não fizeram a apropriação, tal como proposta por Pachucanes e depois difundida por Márcio Naves, no Brasil, nos anos 80, principalmente, e depois ele tem as suas produções mais aprofundadas, como disse o próprio Mário. E, portanto, nós ficamos numa leitura politicista do marxismo no que se refere ao direito. Então, é isso que o Mário chamava de perspectiva instrumental, que não é a que eu proponho. Tá? Então, uma perspectiva da luta pelo direito, sem querer fazer aproximação indevida com o Hering. Mas é a via até explicável pela história do Brasil, né? Ditadura, Constituição, abertura democrática, o problema do neoliberalismo dos anos 90, a ascensão de um partido com figuras populares na sua cabeça, no governo, enfim. Então, a luta por meio do direito acabou nos reunindo, de alguma maneira. Por outro lado, eu acho que pararmos na perspectiva da análise da subjetividade jurídica, esta ser o ponto de partida e o último lugar, também nos limita com relação a uma série de coisas. Então, essa é a crítica que o Mário, quando falou, né, as nossas produções, do fundo, é um grupo de intelectuais reunidos em torno do Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, quando fazendo a leitura do marxismo do direito, propondo, é preciso ir para além do debate do sujeito de direito. Então, com todo respeito ao centro intelectual da difusão do marxismo no direito brasileiro em São Paulo,
né, a escola paulista do marxismo jurídico, a nosso ver, é preciso dar um passo a mais, que é um passo complexo e muitas das vezes temerário, né? Porque ele coloca novas pautas. Então, isso permite com que eu faça o diálogo, acho que com a maioria da banca avaliadora, que, conversando com a Rayane, é possível a transformação pelo direito ou o direito só serve à desmobilização? Bom, me parece que estruturalmente não é possível a transformação por via do direito. No entanto, né, ao mesmo tempo, eu advogo, aqui a palavra advogo não é boa, né? Mas eu me identifico com o campo popular do direito, que, por exemplo, tem na RENAP um de seus importantes locos, e me parece que é evidente que a juridicidade nos joga no âmbito da desmobilização, mas nós não temos alternativa a não ser a pura e aberta rebeldia. E esta só ganha vigor na perspectiva das mudanças estruturais da sociedade quando as massas incorporam essa rebeldia. Então, esses são os nossos limites. Enquanto nós não temos uma ascensão de massas, nós também não podemos abrir mão de defender o companheiro preso numa situação de ocupação urbana ou rural. Não podemos deixar de fazer a defesa jurídica das cooperativas e outras associações do campo popular que são perseguidas, e assim até chegar no âmbito político mais propriamente dito, né? E todas as frinchas desse processo, que implicam o racismo, que implicam a perspectiva da violência de gênero, que implicam a luta sindical, que são todas elas dentro da ordem. Elas advogam a ordem. Mas eu ainda, Mário, não sei como é que você lê isso hoje. Me parece que você não lê mais assim necessariamente. Qualquer coisa você me dá uma bordoada aí. Mas eu ainda acho que é dentro e fora da ordem Florestan Fernandes. Tá? E aí, nesse sentido, então, Rayane, nós temos os limites dentro da ordem. Mas, por dentro da ordem, não é possível fazer transformações. Mas, se a gente estica a corda da ordem, quem sabe consigamos ser catapultados para além dela. Isso significa, então, que o meu diálogo com o Clóvis e com o Paulo vão, por exemplo, por esse caminho, e daí do Celso eu iria por um segundo, né? Que é a seguinte perspectiva, do ponto de vista da leitura marxista em específico, o direito é achado no Capital. Agora, não mais como uma brincadeira com o livro, mas ele é uma implicação da subsunção real do trabalho ao capital. Todos nós produzimos a nossa vida apenas e tão somente por esta mediação. E aí, aqui é a minha birra com uma leitura sem mediações, porque o salário que a gente ganha, a compra e venda de mercadorias que a gente faz para subsistir, e qualquer outro tipo de processo de formação, acesso à informação, tudo que nós estamos fazendo é mediado pela nossa subjetividade jurídica, e nós precisamos ter isso em mente. E, portanto, aí estão os nossos próprios limites. Uma leitura como a de um Lira Filho, né? Eu não vou entrar no problema do método, não tem tempo, né? Mas me parece que ela se coloca nesse momento dessa perspectiva eclética que tenta, aí, Paulo, vou dialogar com você, querido Paulo Torres, que tenta achar o direito para além do âmbito jurídico, que a gente pode evitar o debate nominalista, mas eu diria que, no Marx, a perspectiva do direito não é normativa, ela é relacional, como o Clóvis lembrou, e ela é uma relação social de produção, no entanto, especificamente abordada segundo a lógica do garante da circulação mercantil. Então, o direito é essa garantia da existência da relação entre sujeitos de direito, que é o famoso parágrafo inicial do capítulo 2 do volume 1 do Capital, no qual Marx diz que as mercadorias não vão sozinhas ao mercado se trocar. Os princípios políticos que a gente defende ou coloca dentro da normativa jurídica, elas extravasam a própria juridicidade. E aí eu já abordo isso com o Paulo para ir fechando os meus 10 minutos, que eu
autoritariamente me autoatribuir aqui, Kathleen, Rayane e Isabela, eu faria a seguinte distinção. Nós, para extravasarmos esse âmbito, nós temos que superar as relações sociais, professor Celso. E aí concordo com você em grande parte, no sentido de que relações comunitárias, e aqui eu me valho de Marx, e me valho da leitura latino-americana do Marx, em especial Henrique Dussel, né? As relações comunitárias nos apontam para as fronteiras da forma social do capital, inclusive a forma jurídica, ainda que não a isente de presença. E nesse sentido específico, né, nós devemos lembrar, a figura do indígena ou a do quilombola, na nossa tradição, são formas marginais da forma jurídica. São modos marginais da forma jurídica. Ou seja, estão nas margens da forma jurídica. Estão dentro e fora, de alguma maneira. Dentro porque se generaliza, como se todos os quilombolas fossem quilombolas, né? As identidades, os processos sociais, né? A mesma coisa com os indígenas, as etnias, as nações e as culturas são muito diversas, mas ao mesmo tempo estão fora, na medida em que apontam para um outro modo de vida. Então, eu faria essa intersecção de relações sociais sendo a expressão da divisão social do trabalho, segundo Marx, e, por outro lado, as relações comunitárias, com a possibilidade desse outro lugar plural, né, que as experiências, para encerrar mesmo, Isabela, como as latino-americanas do bem viver, nos apontam uma possibilidade. Agora, sem também nenhum romantismo quanto a isso, já que pode haver, sim, uma captura, e nós temos de mexer na estrutura da sociedade, que é o modo de organizar, inclusive, as relações de produção. Desculpe aqui a minha autoatribuição de tempo, essa é a minha parte no diálogo, agradecendo imensamente todas e todos vocês aqui nesse debate. Perfeito, Ricardo. Temos 10 minutos. Mário, por favor. Bem, eu fico muito feliz pela oportunidade de debate, agradeço as questões feitas por todos os camaradas, e quero dizer que conheço o Ricardo, né, de algum tempo, nós militamos juntos há tempos atrás numa organização marxista-leninista, que foi a Consulta Popular, muito embora no último período eu tenho feito um processo de autocrítica muito aprofundado no sentido de ruptura com um determinado campo teórico, político, mas somos camaradas e todos os professoras que aqui estão, na verdade, para mim é uma grande honra poder discutir, poder debater, poder aprender, poder dialogar. Tá? Então, eu quero dizer que uma preocupação é a seguinte: nós precisamos retomar os estudos ou aprofundar os estudos sobre o capital, sobre o marxismo, não de forma episódica, não de forma encastelada, mas com o movimento da classe trabalhadora, e me parece que a gente deve dar uma prioridade a isso, ou seja, me parece que não pode ficar uma... Quer dizer, Marx não pode ser restrito a uma citação ou um conjunto de citações. Nós precisamos pensar a totalidade da obra de Marx e do marxismo. Me parece que a academia, a crítica, os professores que no campo do direito têm uma oportunidade de contato com a perspectiva crítica, têm esse desafio até de posicionamento frente ao debate político nacional. Ou seja, nós temos que dar um passo à frente em relação aos direitos humanos ou a perspectiva restrita ao direito para avançarmos no estudo do marxismo. E aqui, obviamente, eu estou defendendo a perspectiva da ortodoxia marxista, ou seja, é preciso formular, a partir da totalidade da obra de Marx e Engels e do marxismo, sem renunciar aos postulados fundamentais, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais tempo para discutir esse conjunto das questões, porque não dá simplesmente para a gente enfrentar com radicalidade, a radicalidade necessária, o conjunto de temas aqui. Eu vou pincelar algumas das questões e quero dizer o seguinte: a pergunta da professora Isabela foi muito interessante, porque aí demarca a concepção de direito. Talvez tenha uma confusão aqui do que é direito para Pachucanes. Pachucanes está falando de relação social, está falando de normatividade.
ele não parte de uma perspectiva da normatividade, ele recusa a perspectiva kelseniana, ele recusa uma perspectiva sociologista ou psicologista, ele parte de uma análise materialista, e o sujeito de direito é, para Pachucanes, a forma social por meio da qual, na sociedade burguesa, o trabalhador direto pode dispor numa relação formalmente livre e igual com o capitalista. Ou seja, é preciso compreender que a subjetividade jurídica é a categoria fundamental, porque estabelece a relação da passagem, da transição, da subsunção formal à subsunção real do trabalho ao capital. Tá? Então, na sociedade capitalista, todas as relações sociais estão, direta ou indiretamente, subsumidas ao capital. Nós não podemos definir ou defender aqui idealismos. Não há nenhuma relação social que não esteja subordinada ao capital. Tem uma discussão muito interessante do filósofo Mauro Castelo Branco de Moura sobre a questão da procriação, ou seja, a produção da força de trabalho, ou seja, dos homens e das mulheres no sentido da procriação, que fugiria a uma perspectiva economicista. E aqui não é economicismo que está por se defender. Como bem destacou o Ricardo, nós estamos tratando das relações sociais de produção, que envolve, inclusive, a procriação. Então, não é simplesmente no âmbito economicista, mas, obviamente, que as relações sociais no capital, e a financiarização demonstra isso, estão todas subordinadas, subsumidas à lógica do capitalismo e do capitalismo financeiro. Companheiros, companheiras, vocês conhecem, assim como eu, mas eu conheço a realidade do movimento quilombola na Bahia. Eu conheço as comunidades indígenas na Bahia. Eu conheço os assentamentos de reforma agrária na Bahia. E mesmo como espaços ditos de frestas da sociabilidade capitalista, reproduzem a lógica do capitalismo. Vendem o título, fazem relações de intercâmbio de mercadorias a partir daquilo que foi conquistado da luta em momentos pretéritos. Dirigentes que abnegam a perspectiva da transformação para fazer negociatas em torno das comunidades quilombolas, indígenas e dos movimentos sociais. Então, vamos lá colocar o pé no chão e compreender que há uma subsunção do trabalho ao capital, e isso afeta todos os níveis de vida. Não há espaço, não há uma ilha dentro da lógica do capitalismo. Pensarmos, inclusive, a transição em Cuba, a própria Cuba ou a China está subordinada à lógica do capital. Essa que é a grande questão. Nós precisamos avançar nessa perspectiva. Então, aí eu faço o link com o tema do quilombismo e do bem viver. Veja, eu estudei a obra para tratar do quilombismo, a obra de Abdias do Nascimento inteira. Quilombismo, o genocídio do negro brasileiro, há outros textos relativos à formação da Frente Negra Brasileira, as obras teatrais, enfim, inúmeros dos seus textos. Veja, Abdias do Nascimento no quilombismo, ele é taxativo. O quilombismo é uma revolução anticapitalista. A leitura que tem sido feita de Abdias do Nascimento é completamente atravessada da ideologia jurídica. Por isso que eu questiono o fato de que estabelecer o quilombismo como uma categoria jurídico-filosófica é subordinar o quilombismo à estratégia do capital. O quilombismo para Abdias do Nascimento é uma revolução anticapitalista. Está expresso lá textualmente em Abdias do Nascimento. Então, a perspectiva do bem viver, a defesa da estratégia dos indígenas, de uma estratégia revolucionária à la Mariátegui da América Latina, ela passa pela ruptura com o modo de produção capitalista. Então, veja bem, a luta no Brasil e na América Latina é uma luta por direito, aí seria algum diálogo aqui com o camarada Ricardo, com quem eu prezo muito e quero manter o diálogo e a amizade. Veja, não é correto isso, a luta não é pelo direito, tá certo? Porque aí nós estaríamos sem considerar a luta dos malês, a luta da Revolução dos Malês, a Revolução dos Búzios, a Greve Negra da Bahia, a ação da Ação Libertadora Nacional, a insurreição de 1930, as estratégias de luta do MST, não necessariamente passaram pelo direito. O direito foi um momento utilizado em relação da correlação de forças, mas é uma luta insurrecional. Existem aspectos na formação econômico-social brasileira e latino-americana de lutas insurrecionais. Nós não precisamos afirmar a luta pelo direito. Me parece que é fundamental, na crise em que estamos, afirmar uma luta por uma perspectiva insurrecional. Veja, nós precisamos aprender com a experiência que derivou nos governos democráticos populares recentes.
Então, me parece que esse é um elemento fundamental. A questão de Clóvis, veja bem, a transição dos modos de produção do escravismo colonial para o capitalismo, esse é um tema central. Veja, Ricardo, o meu trabalho de conclusão de curso, ainda na graduação, foi Direito e Revolução, o estudo de Pachucanes. No mestrado, eu estou defendendo a superexploração racial da força de trabalho. Eu estou desenvolvendo essa categoria a partir de um estudo imanente de Marini, a partir dos mecanismos de intercâmbio desigual, de troca desigual com centro imperialista, que decorre no mecanismo de transferência de valor e no mecanismo de compensação, que é a superexploração da força de trabalho. Ao relacionar com a perspectiva estrutural do racismo, eu afirmo a ideia da superexploração racial da força de trabalho e o direito como forma social que reproduz e normaliza a superexploração racial da força de trabalho. Marini estava pensando a questão racial e pensando o problema da transição do escravismo ao colonialismo. E aí é preciso pensar, Clóvis, veja, eu tenho completa concordância e acho que a contribuição de José de Souza Martins foi fundamental para criticar Caio Prado. Veja, Caio Prado era um stalinista que deu uma contribuição péssima para a análise da realidade brasileira. Além do que, eu tenho aqui, tá certo? Estudo isso, estou preparando uma crítica sobre isso, o capítulo sobre raça, de formação econômica do Brasil, de Caio Prado, é expressamente racista. A compreensão de Caio Prado sobre os indígenas e os negros é absolutamente racista. Tá certo? Nós não podemos resgatar Caio Prado quando Caio Prado, inclusive, foi um dos que operou uma articulação para inviabilizar que Clóvis Moura, um negro comunista, pudesse publicar suas obras. Tá certo? O stalinismo é ontologicamente racista. Nós precisamos romper com o stalinismo. Essa é uma questão fundamental. Então, para além de José de Souza Martins, nós precisamos de Jacob Gorender, de Clóvis Moura, de Ciro Flammarion Cardoso, de outros intelectuais que pensaram a questão com maior profundidade. E Caio Prado, me parece, que não conseguiu romper com sua condição, com sua origem de classe, como muitos intelectuais acreditam. Até porque, se nós formos pegar a orientação do stalinismo para a Revolução Brasileira, no que é que deu? Deu na Declaração de Março de 1958, em que o Partido Comunista Brasileiro defendia que nós precisávamos fazer uma aliança com a burguesia para desenvolver um desenvolvimento capitalista e depois o socialismo. Na luta pelo direito, em defesa da ideologia jurídica, nós estamos atrasando a luta pelo socialismo. Estas são as minhas considerações e me coloco absolutamente à disposição para o debate. E penso que é fundamental, e é isso que eu quero defender e vou fazer nos próximos períodos, ou seja, pensar raça e racismo é para além do debate de escravidão. Nós temos que superar esse debate. A minha formulação está superando esse debate, ou seja, eu quero discutir a determinação racial do valor, a determinação racial do trabalho abstrato. O trabalho abstrato e o valor, as formas fundamentais do capitalismo, são determinadas racialmente. E isso aqui não é debate sobre escravidão, é debate sobre capitalismo monopolista, sobre capitalismo financeiro. Nós não queremos discutir mais escravidão. O debate não é mais sobre escravidão. O debate é socialismo ou barbárie. Essa que é a questão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pelas contribuições. Eu acredito que todos já fizeram suas considerações, certo? Pelo avançar da hora, eu vou ter que encerrar a aula. Nós já chegamos ao nosso limite. Então, eu agradeço enormemente a presença de todos que estiveram na aula hoje. Muito obrigada por todas as contribuições. Vou passar uns avisos finais, certo? E vou encerrar a nossa mesa. Nós informamos que essa atividade é uma atividade realizada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Territórios, Hegemonias, Periferias e Ausências, quais participam os professores organizadores dessa mesa. Nossa próxima e última aula será promovida na quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 19h30, com o tema Educação e Direito. E como convidada, nós teremos a professora Márcia Costa Nice, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e também da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Antônia Almeida Silva. Nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada por todas as contribuições, pela disponibilidade e uma excelente noite. Obrigado, pessoal. Muito bom. Viva, viva, viva esse grupo e parabéns pelo trabalho a todos e todas.
Obrigado. Muito bom, pessoal. Professora Isabela, Kathleen, Rayane, muito obrigado, gente. Espero que a gente se reencontre, talvez numa publicação conjunta entre nós, como... Ó, tarefa boa aí. Perfeito. Então a gente vai se encontrar aí nos caminhos ainda. Mas muito obrigado, gostei muito. Isso, esse debate continua. Qualificadíssimo. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Gratidão a todos e todas, irmãos. Se cuidem e vamos à luta sempre, hein? Muito obrigado por essa oportunidade. Isso. Boa noite, minha gente. Muito obrigado. Abraço, gente. Boa noite, Paulo. A benção. Abraço a todos. Mário, eu vou Isabela, escrever. muito obrigado, viu, Isabela? Vamos conversar, Ricardo. Vamos conversar. Maravilha.